Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que a ondulatória tem a ver com o seu micro-ondas? Tem ímãs no liquidificador. Por que cair na piscina é diferente de cair no asfalto? E afinal, qual é a relação entre seu espelho e o escuro? Não entendeu? Relativiza. Física na cultura. Olá! Grande parte dos cientistas acreditava que sistemas planetários, como o sistema solar, eram raros no universo. Porém, já foram detectados 455 planetas, e esse número aumenta semanalmente. Alguns deles podem conter características parecidas com a do nosso planeta. Isso levou os cientistas a uma busca por outras terras. Sobre isso, nos conta o professor José Eduardo Costa, em sua palestra Procurando Outras Terras. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza na Livraria Cultura palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos desses encontros você acompanha aqui, no programa Física na Cultura. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o Sistema Solar, que é o nosso sistema planetário, e que serviu de ponto de partida para o entendimento desses novos mundos e desses novos sistemas que vêm sendo descobertos nos últimos anos. Então, essa imagem aqui, ela mostra o Sistema Solar. Os planetas estão em escala de tamanho, mas não em distância. O Sol aparece ali à esquerda, depois Mercúrio, Vênus, a Terra, esse pequeno corpo aqui assim, depois Marte, um pouquinho menor do que a Terra, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão era considerado um planeta até 2006, quando uma resolução da ONU reclassificou Plutão como um planeta não, junto com outros corpos que foram descobertos nos últimos anos, como Eris, Makemake, Haumea e também Ceres, que é um asteroide entre Marte e Júpiter. O que eu gostaria que vocês notassem aqui é que os 4 planetas mais internos, mais próximos do Sol, eles são bem pequenos comparados com os 4 planetas mais externos. Esses 4 primeiros planetas, eles são chamados de planetas rochosos, por terem uma camada rochosa cobrindo o núcleo do planeta. E esses 4 seguintes são os planetas gasosos, constituídos principalmente por gases. Os planetas orbitam ao redor do Sol e o plano orbital dos planetas, isso é, o plano sobre o qual as órbitas dos planetas estão, eles estão mais ou menos alinhados. Nessa imagem aqui a gente vê o Sol ali no centro, depois tem Mercúrio, Vênus, a Terra, que é assim, Marte. Entre Marte e Júpiter, Júpiter tem um anel que nem Saturno, só que é muito fino. Ele praticamente só pode ser visto, ele foi visto pela primeira vez por sondas que passaram perto de Júpiter. E entre Marte e Júpiter existe um cinturão de asteroides. Os asteroides são corpos rochosos, com alguns desde centenas de metros até vários quilômetros de diâmetro ou tamanho. Depois vem Saturno com os seus anéis, Urano e Netuno. Aqui se vê representado a órbita de um cometa, né, que é um corpo gelado que vem dos confins do Sistema Solar e volta e meia passa perto do Sol. No século XIX, quando as técnicas observacionais avançaram o suficiente, se chegou à confirmação de uma suspeita que já se tinha há muito tempo, de que o Sol é uma estrela, como as outras estrelas. Até então, isso aí era só uma hipótese. E aí então se começou a fazer a pergunta de se existiriam planetas orbitando ao redor de outras estrelas, assim como existem planetas orbitando ao redor do Sol, já que o Sol pertence à mesma classe desses objetos. Existem uma grande variedade de métodos que permitem a detecção indireta desses objetos e, recentemente, a gente tem conseguido até imaginar os objetos, enxergar alguns deles. Aqui estão 3 famílias principais de métodos, os métodos baseados em efeitos dinâmicos, eu vou falar rapidamente dos 3, métodos baseados em fotometria e métodos baseados em microlentes gravitacionais. Os métodos baseados em efeitos dinâmicos, os 2 principais são a velocidade radial e a astrometria, que foi o primeiro método utilizado para detectar planetas.
já detectaram 424 dos 455 planetas que foram detectados hoje, até hoje. Provavelmente, na semana que vem, esse número aqui já vai ter aumentado algumas unidades. A cada semana, a cada 2 semanas, se descobrem novos planetas. E desde que essa pesquisa começou a ser feita nos anos 90, já se encontrou 455 planetas confirmados. Existe um outro método fotométrico, que é baseado em trânsitos planetários, que detectou 80 planetas dos 455. O método de microlentes detectou 10 planetas. Métodos baseados no efeito do movimento do planeta sobre pulsações, 9, e imaginamento direto, 12 planetas. O primeiro método proposto é a astrometria, que consiste em medir a posição da estrela ao longo de vários dias, meses ou anos. Quando uma estrela ela possui um objeto companheiro, pode ser uma outra estrela ou um planeta, a estrela ela vai se movimentar ao redor do centro de massa do sistema, que no caso é essa cruzinha aqui. A gente não consegue ver o planeta, mas a princípio nós poderíamos observar o movimento da estrela. Então essa seria uma indicação direta de que essa estrela possui um objeto que faz companhia a ela, e esse objeto perturba, faz com que ela se movimente ao redor do centro de massa. Esse aí é o método mais antigo, ele foi proposto por William Herschel no início do século XIX, e a primeira tentativa de se detectar um planeta usando esse método foi feito em 1885, ainda no século XIX. Um astrônomo, o W.S. Jacob, ele observou uma estrela que aparentemente tinha um movimento meio estranho, diferente das outras, e supôs que esse movimento era causado pela presença de um planeta que não podia ser visto. Essa foi a primeira tentativa de observação usando a astrometria e também foi o primeiro alarme falso. E depois, durante 100 anos, uma sequência enorme de alarmes falsos usando a astrometria apareceram na literatura. Isso fez com que a pesquisa por planetas orbitando ao redor de outras estrelas perdesse um pouco da credibilidade, pelo menos usando esse método. Toda hora aparecia alguém publicando um artigo dizendo encontrei um planeta orbitando ao redor de tal estrela. Quando essa mesma estrela era estudada por outros astrônomos usando outros equipamentos ou outros métodos, se descobria que não era o caso. Geralmente, isso ocorre porque é muito difícil se fazer astrometria com precisão de estrelas. A atmosfera é altamente turbulenta, então quando um telescópio aponta para uma estrela, a gente não vê um ponto parado, e sim um ponto tremendo por causa dessa turbulência na atmosfera. Bom, mas aí então esses dois caras aqui, o Geoff Marcy e o Paul Butler, na época eles eram, isso aí no início dos anos 90, essa é uma foto recente, mas na época eles eram 2 jovens astrônomos que recém tinham completado o doutorado. Eles decidiram que iriam encontrar os primeiros planetas orbitando ao redor de outras estrelas. Todo mundo era cético em relação a isso. E eles propuseram utilizar um outro método baseado nas velocidades radiais. Já explico o que é isso. Na época, o ceticismo em relação à possibilidade de ter sucesso nessa pesquisa era tão grande que eles receberam financiamento de menos de $1.000 para um ano de pesquisa. $1.000, menos de $1.000, alguma coisa como $600 ou $700. Isso aí eu vi num depoimento do Marcy. E era tudo que eles tinham. Mas eles tinham acesso a telescópios e começaram a observar várias estrelas durante um longo tempo. E a ideia era o seguinte, bom, a gente não consegue medir a variação da posição da estrela, mas a gente pode tentar medir a variação da velocidade da estrela. A posição eu preciso enxergar a estrela, mas a velocidade eu posso determinar de outra maneira.